Esta conferência será gravada agora. Ata da 14ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 4 dias do mês de maio do ano de 2021, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reuniram-se os senhores conselheiros, vice-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela doutora procuradora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante. Havendo o número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da data da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente e passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 2123-2021. Consulta, solicitado vista pelo senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 13-563-2018. Recurso de reconsideração, devolução voto vista ao conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. O senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito acompanha no mérito o voto do relator originário. Vencedor, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Aprovado acórdão 15. TC 14852-2014. Recurso de reconsideração, devolução voto vista ao conselheiro originário Alberto Pires Alves de Abreu. O senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito acompanha no mérito o relator originário. Vencedor, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. Aprovado acórdão 16. Não havendo mais processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, normalmente quem quisesse fazer uso. Em nome de Deus, encerrou a sessão. Convocamos para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação. Conselheira Rosa. De acordo, presidente. Conselheira Maria Cleide. O presidente não está presente nesta sessão, então não votarei. Ok. Conselheira Anselmo. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheira Raquel. De acordo também, presidente. Conselheiro Sérgio. De acordo, presidente. Então, está aprovada partiremos agora para facultar a palavra, mas antes de facultar a palavra, o conselheiro Rodrigo queria passar a palavra para ele, que ele vai apresentar uma proposta de resolução. Então, passa a palavra ao conselheiro Rodrigo. Já tem, obrigado. Conselheiro Rodrigo, ele estava aqui, o conselheiro Rodrigo está aqui, eu não sei o que houve. Eu vou tentar falar. Senhor presidente, a substituição da conselheira Raquel, ela já findou? O conselheiro Rodrigo já está de volta? Não, ela vai e continua. Ele só vai, como ele está propondo uma resolução, ele só vai apresentar a resolução, ele não está na sessão como conselheiro. Ele vai apresentar essa resolução para seguir o trâmite normal com relação à proposta que ele está fazendo. Será que isso pode regimentalmente, senhor presidente? Eu acho que sim, porque ele saiu da parte processual toda, mas ele está na parte administrativa, tanto na escola, nos afazeres do Conselho de Ética e da escola, ele está operando. Eu acho que não teria nenhum embaraço, entendeu? Em relação a isso. Ele apenas vai apresentar a proposta. Caso ele não entre, a proposta eu vou encaminhar para os gabinetes todos para seguir o seu tempo normal. Não é o meu. E é isso, eu vou tentar falar com ele aqui.
Está conseguindo entrar, não? Então, eu vou dar continuidade, se até o final você não puder entrar. Senhor presidente, o senhor está sem áudio, presidente. O conselheiro está abrindo pelo celular, que faltou energia na casa dele. Ele vai abrir pelo celular. Pois é, presidente. Não é estranho a pessoa estar em substituição, em meia substituição, aí quando convém o outro substituído entra e suspende a substituição da pessoa, parece meio estranho, é algo inusitado. Eu não sei se isso está cobertado pelas normas que regem o funcionamento do tribunal, senhor presidente. A não ser que ele venha aqui e diga ou suspenda, pelo menos na sessão de hoje, a atuação da substituta para que ele possa apresentar, mas para mim ainda é algo, você até redundante, absolutamente inusitado. Obrigado, senhor presidente. A proposta dele não é suspender nada, é apenas apresentar uma proposta de resolução. Caso, se regimentalmente for pedir o Ministério Público não puder, eu vou apresentar como se fosse da presidência, para que eu não possa esperar um mês, sei lá, 2 meses, para ele apresentar uma proposta de resolução. Foi no sentido de facilitar, sem trauma nenhum. Ele apresentaria e vai seguir o seu fluxo normal. Eu queria escutar o doutor Ricardo, por favor. Doutor Ricardo Chinari. Presidente, senhores conselheiros, como eu estava afastado das atribuições junto aos colegiados, eu realmente não tinha conhecimento, não tinha ciência do afastamento do conselheiro Rodrigo. Eu estou tendo conhecimento desse fato nesse momento. Eu vou explicar aí. Ele pediu um afastamento das suas funções de relatoria até julho, 31 de julho, eu acho, 31 de julho. E está seguindo normal, a conselheira Ana Raquel está substituindo na íntegra ele. E aí ele está propondo agora uma proposta de resolução para um conselho de ética para os funcionários. E aí, como ele que fez a relatoria e tal, eu achei que ele deveria fazer a apresentação e seguir o fluxo normal. O questionamento do conselheiro Anselmo é que se ele afastar, ele vindo só para fazer essa apresentação, teria, vamos dizer assim, o valor legal. Aí eu queria uma opinião do Ministério Público com relação a isso, e se tiver impedimento, eu apresentaria a resolução, seguiria seu fluxo normal. Apenas ele quer ganhar o tempo para não ter que ele, quando ele voltar na sua integridade, as suas funções, ou seja, já decorreu mais 2, 3 meses com relação a isso. A discussão é só essa. Veja, senhor presidente, me manifestando, né, sem ter analisado o ato, mas levando em consideração o que foi exposto, e considerando que o conselheiro Rodrigo ele não está totalmente afastado das funções, pelo que eu pude compreender, ele exerce ainda atribuições administrativas, e como objeto também dessa resolução, ao que consta, ele se refere a questões administrativas internas, né, do próprio Conselho de Ética. Em princípio, eu não vejo nenhuma irregularidade. Agora, por cautela, já que isso está sendo questionado pelo conselheiro Anselmo, eu acredito que ele pode ser ouvido pelo colegiado, mas formalmente, para afastar qualquer alegação de futura nulidade, o senhor encamparia essa proposta, né, essa legitimidade, mas ele poderia se manifestar como qualquer servidor da casa poderia, como qualquer pessoa poderia, já que ele continua em atividade, pelo que eu compreendi, em atividades administrativas. Ele se afastou apenas na perspectiva, pelo que eu compreendi, jurisdicional, né? Então, seria essa a minha sugestão, né, tendo em vista que se trata de uma matéria interna da própria Corte, senhor presidente. Senhor presidente. Não, Raquel, pode falar. Senhor presidente. O assunto está em discussão, e que, óbvio, que se refere também à minha atuação, eu queria só tirar a dúvida com relação
a manutenção do meu direito de voto, ou seja, o conselheiro Rodrigo, ele vai apresentar a resolução, mas quem votará sou eu, é isso? É assim que eu entendo. Para eu poder entender, porque, de fato, quando houve o pedido de afastamento e a substituição, e essa discriminação de afasta de uma coisa, mas não afasta da questão administrativa, essas funções administrativas, para mim, não ficou muito claro. Então, só para poder esclarecer, com relação à resolução, se fica mantido o direito ao voto como substituta. Não, você está na sua integridade, não altera nada. Apenas ele vai apresentar com relação à parte do Conselho de Ética, como poderia fazer da escola, que ele não se afastou. Da parte toda do gabinete com relação a processo, continua procedência na integridade. Ok? Só mais uma vez, presidente, se o senhor puder falar um pouquinho mais perto, porque está ficando meio falhado e distante. Eu não sei se sou só eu que estou ouvindo assim, mas eu estou com um pouco de dificuldade. Mas eu entendi, tá? Entendi. Tá ok. Tá ok. Então, conselheira Maria Cleide quer falar? Não, presidente, aqui me surgiu uma dúvida com relação a se a conselheira substituta ela vota em matéria regimental. Nesse caso, trata de matéria regimental, não é isso? Ela mesma está substituindo, e se ela tem voto no caso dessa resolução, também pode me ajudar nessa dúvida. Senhor presidente, eu fico surpreso que, como conselheiro, não saber do que se trata a matéria, mas outras pessoas sabem. Isso já começa muito estranho. Mas só para responder a dúvida da conselheira Maria Cleide, se for matéria de conselho de ética, não seria regimental. Mas que inusitado, que situação estranha. Mas, se for matéria de conselho de ética, não seria matéria regimental, senhor presidente, senhora conselheira Maria Cleide. Conselheira Selma, as pessoas estão sabendo, porque quem estava aqui no tribunal foi feita uma peregrinação do conselheiro Rodrigo com a escola de ética, no sentido da elaboração desse conselho de ética. Não tem nada escondido nem fora da normalidade, apenas foi feito onde tinha servidores, onde tinha gabinete aberto, foi apresentado, foi distribuído uns votos com relação a isso. Então, até a gabinete estava presente, foi falado com ela, quer dizer, até ela participou dessa peregrinação que teve aqui a semana passada, na sexta-feira. Sim, presidente. Em relação à divulgação que foi feita, as pessoas tomaram conhecimento por esse motivo. Senhor presidente, só mais uma, eu quero fazer uma indagação, até pela situação, reitero, inusitada. Desculpe, senhora conselheira, envolvê-la, mas eu gostaria de saber, conselheira Rosa, a senhora como presidente do Conselho de Ética, a senhora tem esse dado, tem essa informação do assunto que seria tratado hoje na sessão plenária, a senhora como presidente do Conselho de Ética? Não, conselheiro. Para o nosso gabinete não foi encaminhado, conselheiro Otávio. Que absurdo, parece algo feito aí a algumas poucas mãos. Nem eu sabia, desculpe, nem a presidente do Conselho de Ética sabe, mas outras pessoas sabem do assunto que seria tratado hoje. Eu aqui, como não sei ainda, não tenho certeza, estou no campo aqui da dúvida, das condicionantes. Se tiver relação com o Conselho de Ética, atividades éticas, coisas tais, é muito estranho a própria presidente do Conselho de Ética não saber da matéria, enquanto outras pessoas sabem. Conselheira Selma, já expliquei com relação a que não houve nenhum escondido com relação a nada.
proposta de resolução que está sendo encaminhada como proposta de resolução de qualquer tema. Então, Presidente, essa é uma resolução, conselheira Rosa. Só apenas isso. Não vai ser discutido nenhuma matéria. Com a palavra, conselheira Rosa. Não tem matéria a ser discutida. Apenas é a apresentação de uma proposta de resolução. não, só para registrar, presidente, que eu acredito que está dando esse problema no som, porque eu tenho observado que enquanto uma pessoa fala, tem alguns outros microfones abertos. Aí eu acho que é por isso que está dando esse som que não está sendo muito nítido. Agora fechou o do conselheiro Rodrigo, que estava aberto, e também o da conselheira Ana Raquel, que estava aberto, enquanto Vossa Excelência falava. Mas, enfim, agora todos os outros sem estar abertos, só apenas o meu, que eu observo aqui, o som, pelo menos para mim, está tranquilo. Não está tendo nenhuma interferência. Então, é só para lembrar para cada pessoa, quando acabar de se pronunciar, fechar seu microfone, que assim fica melhor o som para todos. Era isso. Obrigada. Ok, conselheira. Presidente. Pois não, conselheiro, pode falar. Não, senhor presidente, portanto, no exercício das minhas prerrogativas, que foram deferidas pelo ato do colegiado, primeiro dizer que é um prazer enorme voltar a esse plenário, ainda que licenciado, mas no exercício de minhas prerrogativas lá, deferidas pelo colegiado, inclusive com voto de todos os conselheiros. E dizer que ao longo da semana passada, presidente, nós lançamos, a Escola de Contas lançou uma campanha ética em alusão, eu não sei se Vossas Excelências estão escutando, porque está no 3G, no 4G aqui no celular. Uma campanha ética em alusão ao dia 2 de maio, que é o dia em que se celebra nacionalmente o Dia de Valorização da Ética. E tivemos todo o cuidado ao longo da semana, replicando aquilo que vem sendo feito em inúmeros outros tribunais pelo Brasil afora, para que essa data tão importante no calendário nacional não passe desapercebida. Nós lançamos uma pequena campanha respeitando o período de pandemia, de isolamento social, de afastamento social, que iniciou com a apresentação simbólica na presidência de uma minuta de código de ética de um novo conselho de ética voltado para os servidores da casa. Nós temos um conselho de ética que é voltado para os membros do Tribunal de Contas e nós apresentamos uma proposta de normativo do conselho de ética que nós não temos na atualidade nem instalado nem normatizado, apresentamos à presidência. Então, essa apresentação simbólica ela precisava ser referendada pelo encaminhamento daquela minuta de projeto ao plenário para deliberação e votação. É o que nós estamos fazendo no dia de hoje e também ressaltando que ao longo da semana passada nós encaminhamos ofício a todos os gabinetes para que tomassem conhecimento. Eu, pessoalmente, assinei ofícios ao gabinete de todos os conselheiros, conselheiro Fernando, conselheiro Otávio, conselheiro Anselmo, conselheira Rosa, conselheira Maria Cleide, os demais conselheiros substitutos, encaminhando a minuta para todos terem o conhecimento da nossa proposta, né? Além disso, senhor presidente, a gente, ao longo, como eu estava mencionando, ao longo da semana passada, fizemos vários pequenos eventos dentro do tribunal, que se encerrou na quinta-feira com a palestra brilhante do professor Fábio Lins e também com uma mesa redonda que contou com a presença de ex-gestor, com a presença de um juiz de trabalho, que contou com a presença também de um profissional de compliance que pôde nos brindar com suas exposições e
tratar da matéria, da temática no âmbito do nosso Tribunal de Contas. Ressaltamos também, presidente, que a campanha ela visa fortalecer valores éticos, não para se gerar ou para ampliar aquele exército de moralistas que nós temos muitas vezes na sociedade, muitas vezes falsos moralistas, né? Que ficam apontando o dedo para A, para B, para C, mas sim era um convite para que nós fizéssemos permanentemente uma reflexão antes de tomarmos nossas decisões, uma reflexão do ponto de vista ético. Afinal de contas, a ética, assim como o direito, eles só existem porque nós somos seres humanos falhos, né? Nós somos seres humanos que devemos buscar a perfeição, o acerto, e se trata de uma proteção do homem contra o homem, da sociedade, dos grupos profissionais contra o homem, ou o homem que se pauta por condutas que não são albergadas por valores éticos. Então, com base nisso, nós apresentamos formalmente, na data de hoje, uma minuta de código de ética que é tão simples, né, de uma estrutura que nós não possuímos na atualidade no nosso tribunal e de uma estrutura que não se encontra normatizada no nosso tribunal. Queria ressaltar, até como uma forma, presidente, de fazer uma prestação de contas das atividades da Escola de Contas, nós vimos realizando ao longo dos últimos meses uma série de eventos, né? Nós tivemos na semana antepassada um curso voltado, um primeiro módulo que nós fizemos para capacitação com relação à nova lei de licitações, essa nova lei que traz tantas dúvidas nos dias atuais, não só para o controle externo, mas para os gestores de um modo geral. E o projeto não vai parar por aí, nós temos a intenção de realizar inúmeros outros módulos ao longo do ano e dos próximos 2 anos, né, de uma forma 100% gratuita e 100% online, ressaltando também que nossos vídeos nós fizemos questão de inseri-los no YouTube como uma forma de democratizar o conhecimento. O conhecimento não pode ser uma propriedade de ninguém, ele tem que ser universalizado, e nós assim fizemos, de modo que temos vídeos sobre a lei de licitação que atingiram mais de 4.000 visualizações, né? Um evento de muito sucesso. Ao longo da semana passada, a Escola de Contas teve a oportunidade de realizar 2 eventos, esse ao longo de toda a semana voltada à valorização da mensagem ética, né? Não se trata de moral, mas de ética propriamente dita. E também realizamos um segundo evento dando apoio ao Tribunal de Contas voltado para capacitação, atualização dos servidores quanto ao novo SICAP Web. Então, nossa agenda está cheia. Aproveito a oportunidade para convidar todos para a semana que vem, que vamos realizar um evento voltado para os institutos previdenciários, senhor presidente. E sem querer tomar mais tempo de vossas excelências, é o tempo em que convido todos para o evento da semana que vem, né? Faço desde já a divulgação desse evento, né? E gostaria de aproveitar a oportunidade, presidente, para desejar um bom dia a todos. Eu não vou tomar mais o tempo de vossas excelências e, em razão das minhas atividades acadêmicas
fora do tribunal, eu vou pedir licença para me ausentar e deixá-los à vontade para dar os encaminhamentos e os debates que Vossas Excelências entenderem por convenientes e oportunos, senhor presidente. É isso daí. Um bom dia e um abraço a todos. Por favor, Adriana, lê, por favor, a proposta de resolução. A Lucinha, por favor. A Lucinha, institui o Código de Ética dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lida em primeira leitura. Ok. Agora está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e o nosso representante, doutor Ricardo. Senhor presidente. Oi, não, conselheira. Excelência, eu não sei se o colega ainda está aí, ou já saiu, aproveitou e saiu rápido em razão das atividades acadêmicas dele, que justificaram seu afastamento, aliás, o seu meio afastamento. A minha assessoria está me informando, é uma contra-informação aqui do que foi dada, que não recebemos esse tal ofício, não sei se outros gabinetes receberam, mas aparentemente até agora estão me dizendo que não receberam. O que aconteceu, parece que semana passada, em plena pandemia, parece que uma caminhada de sala em sala, com o tribunal absolutamente vazio, em que algumas pessoas, sem ao menos perguntar a elas se queriam aparecer nas imagens e com adesivos e tal, isso foi feito pelo tribunal. E tenho notícia que foi feito, inclusive, no meu gabinete. Algo que eu considero, apesar de estar trabalhando no órgão público, invasivo demais. Algo que, apesar de falarem de ética, eu entendo diferenciação totalmente de moral. Acho difícil existir ética sem moral adequada. E, claro, tem os vários ditados que, às vezes, não é só ser, é parecer ser. E, às vezes, como eu aprendi aqui no estado das Alagoas, o comportamento de um homem, entende-se hoje, homem em sentido genérico, homem e mulher, diz muito sobre o seu caráter. E, claro, isso, especialmente na administração pública, tem uma valoração, vamos dizer assim, ou deveria ter eficiente, mas, no decorrer das nossas ações, é que a construção do que se entenda por moral como substrato da ética, senhor presidente. Eu agradeço, mas informo que, a não ser que haja algum equívoco da minha assessoria, nós não recebemos nenhuma comunicação a respeito. Só para ficar registrado em ata, senhor presidente. Agradeço. Obrigado, conselheiro. Continua facultada a palavra. Não tendo tempo. Conselheira Raquel, quer falar? Para reiterar também que eu pedi para fazer a pesquisa e aqui também nós não recebemos. Pedir para que reenvie para a gente poder dar uma olhada nesse material. Eu acho que aconteceu algum problema aí e não chegou no gabinete, assim, algum problema talvez de sistema e não tenha chegado realmente. Nós já procuramos aqui, se foi pelo Audora, né, que é o sistema de ofício normal, não chegou, tá? Já fica arranhada a ética, senhor presidente. Já fica arranhada a ética, senhor presidente. Agradeço. Obrigado. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, presidente, pela ordem. Conselheira Rosa. Pois não, conselheira. No nosso gabinete também nós não recebemos nem fisicamente e me foi informado agora também que nós também não recebemos o ofício que foi encaminhado pelo gabinete do conselheiro.
Senhor presidente, faça o que eu digo e não faz o que eu faço. Não faço o que eu faço. Estranho. Ética, moral, estranho, muito estranho. Continua a facultar a palavra. Não tendo quem queira fazer uso, vamos começar a entrar na ordem do dia. Conselheira Rosa. Presidente, eu não tenho processo para esta sessão. Ok. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, bom dia a todos, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, membros do Ministério Público, que oficia nesta corte, doutor Ricardo, muito bem-vindo, prazer ter aqui conosco nesse dia de hoje. Senhor presidente, eu tenho apenas um processo, o processo PC de número 3448/2019, trata de uma consulta formulada pela procuradora do município de Campo Alegre, a senhora Carla Falcão Vieira Celestino, versando sobre a constitucionalidade da Lei Municipal de número 866/2017, que alterou diversos dispositivos legais concernentes ao direito constitucional de férias do servidor público do referido município, estabelecendo de modo restritivo a perda do direito fundamental de férias em face de afastamentos justificado por recomendação médica. Objetivando a devida instrução processual, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, por intermédio do parecer subscrito pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos, opinou pelo não conhecimento da presente consulta, por ter sido formulada por parte ilegítima. Esse é um pequeno relatório, senhor presidente. Conselheira, não viu o finalzinho, conselheira, por gentileza. É para passar para o Ministério. É para dar para o Ministério Público, senhor presidente, por favor. O Ministério Público. Doutor Ricardo. Presidente, senhora conselheira relatora, senhores conselheiros, conselheiras, trata-se de um processo de consulta, como foi mencionado pela relatora, que tem como objeto uma dúvida quanto à interpretação da Lei Municipal 8666 de 2017 do município de Campo Alegre. Em síntese, essa lei trata da perda do direito às férias em razão do afastamento por licença médica, por recomendação médica. Ocorre que o Ministério Público, em parecer manifestado pelo Dr. Gustavo, ele entendeu pelo não conhecimento da consulta em razão da procuradora que formulou a consulta não ter o seu cargo inserido naquele rol estabelecido pelo regimento interno. Então, no caso, o Ministério Público de Contas manifestou-se pelo não conhecimento da consulta. E só para acrescentar, porque a gente também tem um debate com relação à questão da possibilidade de outras autoridades formularem consultas, como a gente teve a oportunidade de conversar há 15 dias, nesse caso, como se trata de matéria muito específica que é relativa apenas a um município e é uma lei municipal apenas que vai ter a sua eficácia restrita àquela municipalidade, eu acredito que também não estaria presente aquela hipótese excepcional que permitiria ultrapassar o conhecimento em razão da ausência da autoridade no referido rol. Então, senhor presidente, em suma, o Ministério Público de Contas manifesta-se pelo não conhecimento da consulta e pelo arquivamento do feito. É o parecer. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, então, após sermos ouvidos do Ministério Público, também temos esse mesmo entendimento, Então, trago agora a minha proposta de volta. A resposta à consulta formulada este Tribunal de Contas está condicionada a inafastáveis requisitos formulativos, entre eles, ser formulada por autoridade legítima, tratar-se de situação em tese, a matéria deve ter repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, e versar sobre matéria de competência do Tribunal de Contas. Quanto ao requisito de legitimidade para formular a consulta junto a esta Casa, conforme consta no artigo 6º, inciso 10º do regimento interno desta Corte, encontram-se dispostas as seguintes autoridades: chefes dos poderes do Estado e dos municípios,
senadores, deputados federais e estaduais, Procurador-Geral da Justiça do Estado, secretários de Estado e municípios, comandante da Polícia Militar do Estado, um terço no domínio dos vereadores, diretor-presidente, o equivalente de órgão autônomo, bem como das entidades que integram a administração indireta estadual e municipal. Conforme se depreende dos autos, a consulante se identifica na condição de procuradora do município de Campo Alegre, não integrando, portanto, o rol estabelecido no supramencionado normativo legal. Consequentemente, a consulta não preencheu, neste aspecto, o requisito ali estabelecido. Destaque-se que é oportuno que a requerente não juntou nenhum documento que comprove sequer a condição de procuradora daquele município, ou seja, nenhum ato de nomeação ou procuração para esta finalidade. Desta forma, com vista ao estrito cumprimento do que normatiza a legislação vigente, e obediência ao princípio da legalidade, entendo que foge à competência desta Corte de Contas responder à consulta formulada nos termos propostos pela consulente, pelos motivos considerados nesta decisão. Diante do exposto, ante os fatos e argumentos ora apresentados, bem como o parecer do Ministério Público que oficia junto a este grande tribunal de decido por não conhecer a presente consulta e, consequentemente, arquivar o presente processo, haja vista a ausência de pressupostos indispensáveis para a manifestação de mérito. Publique-se registros para que produza os devidos efeitos legais, de ciência à parte interessada. É assim como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Em discussão, processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Em votação, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, tendo em vista que o voto da relatora ela está lastreado no artigo 6º, inciso 10º do Regimento Interno, que desenvolve aquilo que está disposto no inciso 19º do artigo 1º da Lei Orgânica do Tribunal, eu a acompanho integralmente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu acompanho a relatora. Conselheira Raquel. Acompanho a relatora também, presidente. Conselheiro Sérgio. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Rosa. Também acompanho a relatora, presidente. Aprovado. Continua com a palavra a conselheira Maria Cleide. Presidente, é o que tenho para esta sessão e agradeço já a todos. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustramento do Ministério Público que oficia junto à Corte de Contas, Excelência, na sessão de hoje tenho 2 processos para relatar. Eu já queria deixar consignado que eu estarei retirando, que eu estou, na verdade, retirando de pauta o processo 5429 de 2006, que ainda estou com umas dúvidas quanto à possibilidade de nós fazermos a relatoria, observando, evidentemente, os normativos da Corte, e tendo também em vista a existência de inspeção in loco / contas de gestão referida ao mesmo exercício. Feita essas análises e espancadas as dúvidas, eu novamente pautarei o processo, senhor presidente. Em assim sendo, eu tenho processo, uma consulta, é o processo 2600 de 2019. Excelências, trata-se de consulta formulada por Adriano Ferreira Barros,
na qualidade de prefeito Joaquim Gomes, exercício financeiro de 19, protocolizado nesta Corte em 15 de março de 2019, por intermédio da qual apresenta questionamento para, abram-se as aspas, que esse tribunal esclareça se esta administração pública deve aplicar o emendário do ano de 2018 ou do exercício de 2019, aprovado pela portaria número 388 de 2018, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, que altera os códigos de receita para o exercício de 2019. A consulta foi feita em 15 de março de 2019. Uma vez que, segundo suas análises, até o momento de propositura, desculpem aqui, aonde eu li que altera os códigos da Receita para o exercício de 2019, fecham-se as aspas. Continuando, uma vez que, segundo suas análises, até o momento de propositura, abram-se as aspas novamente. Órgão, ou seja, o tribunal, não se manifestou sobre a necessidade de aplicar o emendário para o exercício de 2019, aprovado pela STN, ou continuar com 2018, fecham-se as aspas. O processo passou pelos escaninhos todos adequados do tribunal, encaminhado que foi ao Ministério Público Especial, que é adjunto à Corte, que com lastro na norma regimental proferiu, neste caso aqui, despacho de número 27 de 2019 para emissão de pronunciamento sobre a justificativa de que a diretoria técnica competente possuía a expertise sobre a matéria tratada nos autos, o que parece-me correto, dando a competência para quem de fato tem e as exerce. Por sua vez, a diretoria, no caso, Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária dos Municípios, conhecida entre nós como DEFAFON, por meio de outro despacho, com a lavra do seu diretor, emitiu pronunciamento no sentido de reconhecer que todos os jurisdicionados deveriam adotar o estabelecido na portaria aqui arguida pela STN, considerando os regramentos e situações lá elencadas nesse despacho. Os autos, então, foram novamente ao Ministério Público Especial, junto a esta Corte, que, por meio de parecer, aqui havendo qualquer dúvida, eu posso citar o número 4473 de 2020, que pugnou pela admissibilidade da consulta e por respondê-la. Assim, Excelência, é o sucinto relatório. Doutor Ricardo. Presidente, senhor relator, senhores conselheiros, na oportunidade, houve a manifestação ministerial pelo colega Dr. Gustavo Santos, nosso ex-procurador-geral, e que ele aborda a temática da consulta, né, formulada pelo prefeito de Joaquim Gomes, em que ele questionava se deveria seguir ou não a portaria 388 da Secretaria do Tesouro Nacional no trato dos códigos de receita, né, para o exercício de 2019. Na ocasião, o Ministério Público pugnou pela oitiva da DEFAFON, da unidade técnica, para que ela se manifestasse, e a diretoria ela assentou que todos os jurisdicionados deveriam adotar e cumprir essas orientações da Secretaria do Tesouro Nacional. Com relação à admissibilidade, o colega entendeu que o questionamento ele tratava-se de dúvida quanto à aplicabilidade da norma e que não estaria, então, caracterizando um pré-julgamento de tese, né? Muito embora tenha ocorrido essa menção, mas no pano de fundo a gente poderia vislumbrar que o questionamento seria, em geral, a necessidade ou a obrigatoriedade do município seguir essas orientações da Secretaria, independentemente do exercício, não é verdade? Mas se essas orientações, elas também vinculam o município. E no mérito, né, superando então a admissibilidade
na perspectiva positiva. No mérito, o colega entendeu que essa portaria ela deveria ser aplicada, deveria ser seguida, uma vez que a atribuição da secretaria de fazer essa normatização, de acordo até mesmo com a LRF, já que ela seria o órgão central do sistema contábil federal. A gente sabe que existe, né, a perspectiva do Conselho de Gestão Fiscal ser implementado, isso até é um debate mais amplo, que envolve algumas questões relacionadas à competência dos próprios tribunais de contas, mas o entendimento é de que enquanto esse conselho não foi implementado, esse órgão central ele poderia emitir deveria uniformizar, padronizar essas normas. Então, até pelo 50, parágrafo 2º da LRF, penso que seria o caso de adotar. Então, seguindo a orientação da própria diretoria, que faz fundamentação, que menciona a fundamentação também os avisos 12 e 13 de 2017 do SICAP e a portaria do tribunal, a portaria 852 de 2019, que adotou esse novo inventário da Secretaria do Tesouro Nacional de 2020, o colega ele propôs que fosse apresentada a resposta à consulta ou pré-julgado, no sentido de que essa portaria, né, deve ser aplicada, deve ser seguida, assim como todas aquelas semelhantes, no caso, no exercício das competências da STN, devem ser seguidas pela municipalidade. Então, em suma, senhor presidente, senhor relator, o colega manifestou-se pela admissibilidade e pela emissão de resposta no sentido positivo, de que sim, que deve ser adotada a alteração que foi proposta pela Secretaria do Tesouro Nacional. É o parecer que, nesta oportunidade, eu ratifico, senhor presidente, senhor relator. Conselheira Cel. Excelências, eu até que peço já a licença para não me manifestar sobre a competência, porque, evidentemente, ela salta aos olhos. Com relação à admissibilidade, Excelência, eu tenho o seguinte, que por meio do presente processo pretendeu-se compreender qual classificação proveniente da STN deveria ser utilizada pela municipalidade no exercício de 2019, diante da publicação da portaria número 388 de 2018. Na verdade, de 14 de julho de 2018, que foi publicado no Diário Oficial da União em 15 de junho de 2018. Se lhe falei julho, desculpa, é junho, tudo junho. Estabelece o parágrafo 2º do artigo 50 da Lei Complementar, isso é que eu estou trazendo das próprias informações carreadas aos autos, que, ao meu sentir, ao invés de infirmar, confirma aqui meu posicionamento ao final desta leitura. Então, estabelece o próprio 2º do artigo 50 da Lei Complementar 101 de 2000, que caberá ao órgão central de contabilidade da União a edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas até que ocorra a implantação do Conselho de Gestão Fiscal, previsto no artigo 67 do mesmo diploma. A competência da STN, como órgão central do sistema de contabilidade, na forma do artigo 17, inciso 1º da Lei 10.180 de 2001, para estabelecer critérios e regramentos visando a uniformização dos dados, a melhor eficiência, por assim dizer, dos gastos públicos e, como consequência, como um meio de viabilizar o controle e a fiscalização em todos os âmbitos da administração, ela está posta. Então, aparentemente, não temos dúvida de quem é o ator competente para tal, em âmbito nacional. O artigo 51 da LRF estabelece que os prazos para a consolidação e a divulgação, inclusive por meio eletrônico, de conta de todos os entes federados relativas, assim como está disposto na regra ao exercício anterior, sob pena de suspensão das transferências voluntárias e da possibilidade de contratação de operações de créditos, com exceção da prevista em seu parágrafo 2º. Ou seja, aqui está dizendo que também a STN seria responsável por tal consolidação e divulgação das contas nacionais. Mais uma vez, aqui, incontroverso,
que seria o ator competente. Em complemento, está expresso na Portaria 388 de 2018, como eu já disse antes, de 14 de julho, de 14 de junho de 2018, deixa eu só confirmar aqui, que tem uma diferença aqui de texto, mas eu acredito que seja toda de junho. Isso mesmo, é junho. Aqui houve um equívoco na digitação. Novamente, estando expresso na portaria antes declinada 388 de 2018, de 14 de julho de 2018, publicada no dia seguinte, no seu artigo 3º, temos a delimitação do seu prazo de vigência e da produção dos seus efeitos, notadamente para o exercício financeiro de 2019, no que se refere à elaboração da LOA, ou seja, do projeto de lei orçamentária para 2019, a portaria de junho de 2018, que orienta a elaboração da LOA para o ano seguinte, voltada para os estados, Distrito Federal e os municípios. Aqui, eu trago apenas para efeito de informação que o município ele teve sua lei orçamentária aprovada em 31 de dezembro de 2018. A rigor, mais ou menos 6 meses da publicação da referida portaria. Excelência, a consulta que me parece aqui, eu não vislumbro haver dúvida sobre a aplicação deste ou daquele diploma, deste ou daquela norma estabelecida em qualquer regramento, em qualquer normativo. Mas a pergunta é se ele deve aplicar uma normatização que o ator competente diz que ele tem que aplicar. Em outras palavras, é como se ele perguntasse se ele deve aplicar a Lei 4320, se ele deve aplicar a LRF. E não a forma, e não dúvida de quando da aplicação, de como interpretar determinada norma extraída ali da letra da lei. Parece-me que não há esse tipo de dúvida. Há uma pergunta: eu devo aplicar a legislação? Na minha concepção, é evidentemente que deve aplicar a legislação, não há dúvida quanto a isso. Então, excelências, feitas essas considerações, parece-nos não existir qualquer dúvida razoável, qualquer dúvida interpretativa capaz de desafiar um procedimento de consulta. Pois, para mim, é claro, é hialino estar o órgão competente para tratar a matéria potencialmente sindicável e o instrumento de sua competência, que é a portaria 388 referida, explicitando, sem quaisquer dúvidas, quando e quais os entes por ela alcançados. Então, excelência, pelas mesmas razões constantes dos autos, eu entendo que, neste caso, não está atendido um dos requisitos para o prosseguimento e julgamento e análise da liberação desta consulta. E, nesses termos, eu trago o meu voto no sentido que não se conheça a consulta em razão do que eu aqui manifestei, promovendo-se o arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Em votação, conselheiro Fernando. Senhor presidente, se tem uma dúvida do município, senhor presidente, uma dúvida que me parece razoável em função até mesmo às vezes, a capacidade técnica de interpretação, esse socorre desta Corte de Contas, é uma matéria que nos compete, eu acho que nós deveríamos responder à consulta, senhor presidente, nos termos sugeridos pelo Ministério Público, senhor presidente. Conselheira Raquel. Eu, presidente, eu não entendo. Sou eu? É você, conselheira, é você.
Senhor presidente, eu achei a linha de pensamento do conselheiro Anselmo muito interessante. Confesso que ouvi atentamente e acho bastante prudente. Eu acho que o dispositivo, a ferramenta que a gente põe aos gestores disponível para consultar o tribunal, ela é clara ao fornecer uma oportunidade de tirar uma dúvida na interpretação de um dispositivo ao qual ele está sujeito dentro da competência das nossas atribuições. Eu voto com o relator. A gente sempre foca muito em relação a ser um caso concreto ou não, o que já é uma situação que muitas vezes nos põe uma dificuldade, né, encontrar esse limite de se tratar de um caso concreto, se tratar de uma dúvida em tese, mas eu nunca havia parado para, talvez por não ter me deparado ainda com uma situação dessa natureza, em simplesmente uma dúvida se deve seguir ou não a legislação que lhe é aplicável. Né? Então, eu acho que tem sentido, sim, o voto do conselheiro Anselmo, e eu voto acompanhando o voto do relator. Conselheiro Sérgio. Senhor presidente, eu verifiquei que com relação a essa consulta, os autos, assim, ela preenche todos os requisitos para admissibilidade previstos na nossa legislação, tanto no regimento interno quanto na nossa lei orgânica. O consulente, ele é legitimado, trata-se também de consulta pela aplicação de disposição normativa que afeta a administração financeira, orçamentária e patrimonial do município, no caso aqui, do município. Então, assim, com relação a isso, eu não tenho dúvida que, quanto à admissibilidade, a consulta deve ser admitida e também respondida, porque o questionamento de fundo aqui é se essa legislação se aplica ao ente federativo do qual consulta. Então, é muito claro para mim, portanto, eu acompanho na íntegra o parecer do Ministério Público de Contas pela admissibilidade da consulta e da resposta positivamente pela aplicação dessa portaria ao ente municipal. Como voto, senhor presidente? Conselheira Rosa. Senhor presidente, com a vinda do ilustre conselheiro Anselmo e com a posição também do MP, ainda não me ficou absolutamente clara e me restou algumas dúvidas, então, em virtude disso, eu vou pedir vista do processo. Ok. Então, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo está pedido de vista pela conselheira Rosa. Ok? Conselheira Anselmo continua com a palavra. Senhor presidente, apenas para que fique registrado, salvo melhor juízo com o voto vista da conselheira Rosa, que vai trazer o processo em outro momento, mas que fique registrada a minha posição com relação a esse entendimento, senhor presidente, salvo melhor juízo, como disse, portanto, registrasse que eu já me manifestei. Me parece que eu e o conselheiro substituto, doutor Sérgio. Ok. Então, os dois está consignando o voto também, conselheiro Fernando? Senhor presidente, me perdoe a falha também da conselheira substituta, doutora Ana Raquel, que também já se posicionou. Me desculpe, conselheira. Desculpe. Okay. Sim, senhor presidente. Ok, consignado então o voto. Conselheiro Fernando, conselheiro Sérgio, conselheira Raquel, com relação já ao discurso. Continua com a palavra a conselheira Selma. Conselheiros, presidente, Vossa Excelência tomou o voto da conselheira Maria Cleide? Acho que não, né? Não, porque você pediu vista, aí... sim, mas ela não seria ela antes de mim, enfim, eu acho que eu... Não, pela ordem, era Vossa Excelência... Seria eu mesma, certo, ok. Obrigada. Conselheiro Anselmo.
Senhor presidente, sendo assim, a minha pauta para a sessão de hoje ela está encerrada. Tá certo. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente, senhoras conselheiras substitutos, senhores conselheiros substitutos, senhor membro do Ministério Público, trago para relatar, senhor presidente, um voto vista que fora a semana próxima passada relatada pela eminente conselheira Maria Rosa Albuquerque, de forma que o processo já trago, como falei semana passada. Trata-se do processo TC de número 2123 de 2021, a unidade da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública de Maceió. Acima, trata-se de uma consulta, voto vista. De início, transcrevo, no importante, a espécie fática elaborada pela conselheira relatora, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, no voto apresentado na sessão plenária do dia 4 de maio de 2021. A transcrição. Trata-se de consulta formulada pela Superintendência Municipal de Energia e Iluminação de Maceió, por meio de ofício de número 05 JS Cima, que foi posteriormente aditado por requerimento acostado nos autos, onde o consulente formula os seguintes questionamentos. Item A. Se a atual desvinculação de 30% da receita de arrecadação da COSIPA está em conformidade com o ordenamento jurídico. Questionamento B. Se o custeio das próprias atividades da CIMA, atividades fins de iluminação pública e atividades meio, a exemplo do setor administrativo, com recurso da arrecadação da COSIPA, está em conformidade com a lei. Item C. A concentração dos recursos arrecadados da COSIPA, vinculados a finalidades da CIMA, na conta única do Poder Executivo Municipal, criada pelo Decreto Municipal número 8.838 de 2020, publicado no Diário Oficial do número 5880, de 15 de janeiro de 2020, é uma prática em conformidade com o ordenamento jurídico. Por senhores, esses três questionamentos enfrentados nesta oportunidade. Com o recebimento do ofício, o feito foi autuado e remetido pelo diretor de gabinete da presidência ao gabinete desta relatora, em razão de se tratar de órgão integrante da estrutura do município de Maceió, que, por sua vez, está incluído no grupo regional 2 de competência desta conselheira para o biênio 21-22. Os autos foram remetidos, ato contínuo, ao Ministério Público de Contas, que, em cumprimento à determinação contida no artigo 187 do nosso regimento, o Ministério Público, por sua vez, apresentou o parecer de número 953 de 21, por meio do qual se posicionou pela admissibilidade da consulta, bem como pela remessa ao relator competente, ao tempo em que propôs respostas no seguinte sentido. E eu peço venha a Vossas Excelências que esse processo é extremamente recente e Vossas Excelências conhecem o posicionamento do Ministério Público, que fora, inclusive, encampado pela eminente conselheira relatora. E qualquer dúvida, então, por questão de ordem, o Ministério Público, a qualquer momento, pode fazer qualquer esclarecimento. Cumpridas as etapas necessárias para a tramitação da consulta, o processo foi encaminhado ao plenário do Tribunal de Contas para deliberação. Na sessão, solicitei vistas do processo em textilha, para análise detalhada da situação posta. Esse é o relatório e eu passo ao presidente as minhas considerações em função de seu voto vista e já ter tido a manifestação ministerial. Consoante declinados alíudes,
A consulta oriunda da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública de Maceió, SIMA, traz em seu texto 3 questionamentos. Assim, cumpre destacar que adiro ao colocado no voto da excelentíssima conselheira Rosa Maria Ribeiro Albuquerque nos itens A e B desta consulta. Para melhor esclarecimento, o item A trata da questão se a atual vinculação de 30% da receita da arrecadação da COSIPA está em conformidade com o ordenamento jurídico. Concordo com o posicionamento tanto da conselheira quanto do Ministério Público. No item B, se o custeio das próprias atividades acima, atividade de SIM, de iluminação pública, atividades meio, a exemplo do setor administrativo, com recurso da arrecadação da COSIPA, está em conformidade com a lei. Também acompanho os posicionamentos que foram emitidos pelo Ministério Público e encampado também pela eminente conselheira. No que diz respeito ao item C, tenho por bem tecer comentários sobre a possibilidade da concentração de recursos arrecadados da COSIPA na conta única do Poder Executivo, criado pelo Decreto Municipal número 8.838 de 2020. Em uma análise acurada, observei que o voto da excelentíssima conselheira pugnou pela possibilidade da instituição de regime financeiro em conta única, com base no princípio da unidade de tesouraria. Em verdade, a instituição do regime financeiro em conta única está em consonância, sim, com o direito posto. Contudo, é indispensável trazer à luz que acima é uma autarquia do município de Maceió, integrante da administração indireta e dotada de autonomia financeira. Faço, senhores, esta consideração, tendo em vista que o decreto de número 8.838 de 2020 criou de forma regulamentar o sistema de conta única. No entanto, estabeleceu de forma autônoma a autorização para a utilização do saldo de recursos e disponibilidades pela Secretaria Municipal de Economia. Para ilustrar, insiro o excerto. Lá no artigo 8º deste referido decreto está lá. A Secretaria Municipal de Economia, SEMEC, gestora do Sistema Financeiro Municipal, fica autorizada a utilizar o saldo de disponibilidade de recursos de qualquer órgão ou entidade do Poder Executivo para atender necessidades de caixa. Portanto, o decreto está em consonância até com aquilo que fora indicado pelo Ministério Público e entendido pela eminente conselheira relatora. Na leitura do ato normativo, noto que o artigo supracitado traz em sua redação norma que de verdade tolhe o próprio conceito de autarquia, qual seja o autogoverno. Se nós estamos falando de uma autarquia, há o autogoverno, portanto. Como acima é uma autarquia e possui personalidade jurídica própria, sendo dotada de autonomia administrativa e financeira, poderia um ato normativo secundário dispor sobre a forma de utilização dos recursos da Superintendência pela Secretaria Municipal de Finanças? Eu faço essa indagação e fomos até estudar um pouco mais sobre o tema. Para corroborar o alegado, destaco que, em recente consulta ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, decidiu pela não possibilidade de repasse de recursos da autarquia ao Poder Executivo. Observe a notícia que ora anexo ao nosso voto. Está lá em sessão do Pleno, realizada no dia 25 de maio de 2019. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em resposta a uma consulta formulada pelo dirigente do Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Caeté, explicou que não é possível o repasse de recursos da autarquia ao Poder Executivo, em respeito, está lá escrito, à autonomia patrimonial, administrativa e financeira da administração indireta. É disso que, no ordenamento jurídico brasileiro,
é vedada a edição de decreto autônomo. Faça essa consideração, porque o decreto indigitado for editado para viabilizar a fiel execução da Lei Municipal número 6.952 de 2019, a LDO. Ou seja, não pode inovar no ordenamento jurídico. A inovação, senhoras e senhores, entendo possível através do instrumento normativo adequado, qual seja a lei, que aqui não teve uma lei, teve um decreto governamental regulamentando essa situação. Para evitar o julgamento ultra ou extra petita, com base na congruência, acredito que antes de responder o item C da consulta, deve esta Corte de Contas analisar a legalidade / constitucionalidade deste decreto, que por ser ato normativo secundário, não pode criar direitos, nem tampouco suplantar ou aniquilar a autonomia financeira do ente da administração indireta. No presente momento, para evitar surpresas processual, bem como um julgamento fora do pedido da consulta, tenho por bem levantar a questão jurídica relevante e colocar a eminente conselheira relatora a par desta minha análise, para que o plenário da Corte analise o item C desta consulta com base no contexto do ato normativo deste decreto número 8.838 de 2002, com o objetivo de dirimir qualquer dúvidas sobre a diminuição / aniquilação da autonomia administrativa e financeira desta instituição que nos aborda, pelo artigo citado do decreto, esse artigo 8º, que tolhe, como disse, essa autonomia financeira. Verificarmos se isso está regular ou não. No sentido do exposto, voto para aderir aos itens A e B do voto da excelentíssima conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, tal como lançados. E no item 2, para que a análise do item C seja realizado à luz do inteiro teor do decreto 8.838 de 2020, mais precisamente o seu artigo 8º, com o objetivo de assegurar a autonomia financeira e administrativa desta superintendência, com base na lei que a criou. Senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros, assim que lanço o meu voto e coloco naturalmente em discussão de vossas excelências. Conselheira Rosa, fazer alguma colocação? Presidente, só um momento, eu já me manifesto. Eu vou dizer que presidente, nós entendemos que seria possível, sim, discutirmos a questão trazida e levantada pelo conselheiro, mas eu sugiro a Vossa Excelência que seja consultado o plenário para que todos se manifestem a respeito da situação apresentada. Então, está em discussão. Quer falar, conselheiro Fernando? Senhor presidente, como nós estamos trazendo algo novo e não houve para este caso a manifestação
ministerial. Eu acho que nós dividimos, até por questão de ordem nesta sequência. Senhor presidente, posso? Bueno, pode falar, Selma, agora. Senhor presidente, eu peço vista dos autos. Você pede vista dos autos. Conselheiro, vista para o conselheiro Anselmo. Obrigado, excelência. Senhor presidente, o processo já está em vista, mas também era do nosso entendimento que fosse encaminhado, obviamente, depois da deliberação do plenário, a manifestação ministerial em virtude desse ponto não ter sido observado também e analisado pelo Ministério Público. Agora, conselheira Rosa, eu fiquei agora na dúvida. Se eu encaminho logo para o Ministério Público ou a vista do conselheiro Anselmo. Eu queria ouvir aí, doutor Ricardo, por favor. Presidente, senhores conselheiros, de fato, eu acredito que não há nenhum impedimento a uma nova manifestação do Ministério Público, ainda mais quando o conselheiro ele traz uma nova perspectiva sobre a temática, que eu acho muito interessante. E assim o plenário decidindo, eu tenho certeza que a doutora Estela pode se pronunciar quanto a essas questões, caso se entenda, mas também preferir que eu me manifeste no momento. Eu também posso, logicamente, que sem toda a profundidade e a expertise que a doutora Estela poderiam fazer no momento oportuno, eu posso tecer algumas considerações. Mas, sendo objetivo, eu acredito que uma manifestação do Ministério Público ela seria muito importante para dar o seu parecer quanto a essas questões novas também assentadas pelo conselheiro Fernando. Senhor presidente? conselheiro. Eu não tenho qualquer obstáculo que esse processo, antes que me seja encaminhado, possa ser encaminhado ao Ministério Público para se manifestar a respeito do posicionamento do conselheiro Fernando. Eu não vejo nenhum obstáculo quanto a essa situação. O que também não é comum, mas pela uma questão de até celeridade, para que possamos mais rapidamente oferecer, né, suprir o pedido que nos foi posto, eu não vejo qualquer problema e nem qualquer inovação processual que possa imacular o tramitar processual. Então, vai ser encaminhado ao Ministério Público e, no retorno, iria para o conselheiro Anselmo e depois, posteriormente, também teria que aí vir para o conselheiro Anselmo faz o voto dele e, se for necessário, volta a conselheira relatora originária. Ok? Passarei, então, conselheiro, doutor Ricardo, vamos encaminhar para o Ministério Público. Okay? Continua com a palavra o conselheiro Fernando. Senhor presidente, nessa oportunidade eu tenho apenas esse processo de retorno de voto de presidente. Obrigado. Então, conselheira Raquel. Senhor presidente, eu não tenho processo pautado para essa sessão. Conselheiro Sérgio. Também não tenho processo para relatar, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Também não, senhor presidente. Sim, pauta para hoje. Alberto? Sim, pauta para hoje, senhor presidente, para o pleno. Obrigado. Não tendo mais processo para a ordem do dia, está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e o nosso representante do Ministério Público, doutor Ricardo. Senhor presidente, Anselmo. Só para saber dos colegas da primeira turma, que já podemos iniciar logo em seguida a sessão plenária da primeira Câmara, ou alguém... Conselheiro Anselmo, poderia ser em 10 minutinhos? Perfeitamente. São 11h30, por volta de 11h40, então? Para mim seria... Ok, agradeço. Obrigada. Obrigado, senhora, e os demais. Então, não tendo mais pauta e todas as informações passadas, declaro encerrada a sessão, convocando para a próxima terça-feira, no horário regimental, desejando uma saúde para todos e uma semana de paz e tranquilidade. Amém, para todos nós.